E confira agora nas notícias do Santos. O atacante venezuelano Jefferson Soteldo, importante jogador do Santos nas últimas temporadas, afirmou em entrevista ao jornal venezuelano que não deve permanecer no Santos. O próprio jogador afirmou que deve ir para algum clube europeu. Confira em detalhes o que o jogador disse. E o Santos deve contar com o retorno de atacante. Lucas Venuto, que estava emprestado ao Sport Recife, deve chegar ao Santos em breve. E por falar em atacante, Geovânio deu declaração nas redes sociais falando que gostaria de voltar ao Santos. Em resposta ao cantor Mano Brown no Twitter, o atacante disse que ainda pretende dar a vida pelo clube. Jovens jogadores devem ganhar oportunidades nos próximos jogos. Veja quem são Ângelo e Fernando Pilege, dois jogadores que querem mostrar serviço nas próximas partidas. E mais um centroavante vem surgindo nas categorias de base do Santos. Conheça Juan, jogador que vem se destacando no Santos B. Confira tudo isso e mais agora no canal Notícias do Santos. Para ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Peixe, já se inscreve no canal. Já deixa o seu like, porque isso me ajuda bastante. E o canal tem Instagram, para quem quiser seguir eu vou deixar o link no comentário fixado junto com as fontes das notícias do vídeo. E só para reforçar, todas as fontes usadas nesse vídeo vão ficar disponíveis no comentário fixado. Quem quiser conferir qualquer notícia é só ir lá e ler, beleza? E vamos para as notícias. O atacante venezuelano Jefferson Soteldo deu entrevista ao portal El Estímulo da Venezuela. A tradução da fala de Soteldo ao jornal foi divulgada por Lucas Musetti, repórter e setorista do Santos na Gazeta Esportiva. Na entrevista, o jogador fala da dívida do Santos com o Huachipato referente à compra do passe dele e falou que dificilmente deve permanecer no Santos. O jogador afirmou que tem certeza que irá para a Europa ainda esse ano. Na entrevista, Soteldo disse: "Eu vejo que é difícil continuar no Santos, porque ainda há uma dívida pelo passe para o Huachipato, e como é difícil de pagar, procuram outra equipe para saldar essa dívida. O meu sonho é ir para uma equipe importante na Europa, e tenho certeza que esse ano ainda isso vai acontecer. Depois da Copa América, com certeza", disse o atacante ao jornal venezuelano. A dívida do Santos com o Huachipato atualmente é da ordem de 40 milhões de reais, e o valor é cobrado na FIFA, o que gera um transfer ban ao Santos, ou seja, um bloqueio de contratações. Santos e o Huachipato já tentaram negociar anteriormente e até chegaram a um acordo, mas a resolução do caso dependia também de Soteldo e seu staff. Mas nenhum dos dois, nem jogador nem empresário, querem a saída de Soteldo do Santos para voltar ao Huachipato. A ideia é que quando o atacante sair do Peixe, que seja para um clube grande da Europa. Diz aí, torcedor, você acha que Soteldo vai fazer muita falta no time se sair? Acha que o Santos tem algum jogador para substituir o venezuelano à altura caso a negociação com o clube europeu realmente aconteça? Deixe aí a sua opinião sobre o jogador e sobre o que você pensa sobre uma possível saída de Soteldo. Lembrando que quem disse que deve sair ainda esse ano foi o próprio Soteldo. E o Santos deve contar com mais um retorno em breve. O jogador Lucas Venuto, que estava emprestado ao Sport, não foi bem no clube de Recife e deve retornar ao Peixe. O atacante atuou em apenas 8 partidas desde que chegou ao Sport por empréstimo e não chegou a marcar nenhum gol. O jogador inclusive não foi sequer relacionado durante 6 partidas e chegou a disputar a vaga pela posição de reserva no clube. Com um baixo aproveitamento, Venuto, que está com 26 anos atualmente, deve estar de volta ao Santos para a temporada de 2021. A diretoria do Santos planeja um novo empréstimo para o jogador, mas como vem fazendo nos últimos dias, prefere esperar pela chegada e pela avaliação de Ariel Roland pelos jogadores. Caso Roland, novo técnico do Peixe, decida por mantê-lo no elenco, então a comissão deve reintegrá-lo. Caso contrário, o provável é que ele seja emprestado novamente. O jogador tem contrato até dezembro de 2022 e teve passagens por Red Bull Bragantino, RB Leipzig, Liefering, Grodin e Áustria Viena. O futuro do jogador deve ser definido já nas próximas semanas. E por falar em retorno, o atacante Geovânio deu declaração nas redes sociais falando que estaria disposto a voltar ao Peixe.
Após comentário do cantor Mano Brown em sua publicação de despedida do Atlético Paranaense no Twitter, onde Mano Brown pediu o retorno do atacante ao Santos, Geovânio respondeu dizendo: "Meu sonho, irmão, sempre foi voltar, mas infelizmente alguns que trabalhavam no Santos não fizeram questão, simplesmente pensaram no dinheiro e esqueceram da história linda que construí no clube. Mas se Deus quiser, ainda volto pro Santos dar minha vida por esse clube. Obrigado, Mano Brown", foi a declaração do jogador. O Caveirinha, como era chamado desde as categorias de base, se mostrou solícito para receber um salário considerado baixo, R$100 mil por mês, mas a diretoria do Santos não mostrou empolgação com a possibilidade de contar com o retorno do atleta. O que você acha, torcedor? Lembra do Geovânio jogando no Santos? Acha que valeria a pena o Santos trazer o atacante de volta à Vila Belmiro? Diz aí o que você acha do jogador e se gostaria de vê-lo novamente com a camisa do Santos. E na última rodada do Brasileirão, vários jogadores devem ganhar espaço e oportunidade em campo. Com a ausência de Marinho, que testou positivo e desfalca o Santos nos próximos jogos, Ângelo, de apenas 16 anos, deve ir a campo como titular. É a primeira vez que o jovem atacante inicia a partida jogando. Todas as outras participações do jogador em jogos oficiais, ele entrou durante o decorrer da partida, substituindo alguém. Ângelo despertou a atenção de Cuca ainda nas categorias de base. O ex-técnico do Santos subiu o jogador para a equipe profissional quando ele tinha apenas 15 anos de idade. O jogador já entrou no decorrer de 8 partidas até aqui na temporada, mas ainda não completou os 90 minutos em nenhuma delas. O técnico Cuca deixou um recado sobre o jogador antes de sua saída. "Esse menino vai ser um baita jogador, pode escrever. Tem 16 anos, quem é pai sabe, é um adolescente. Com 18, 19 ou 20 anos vai ser um fenômeno do Santos. É versátil, joga na direita, na esquerda e pode ser meia ou segundo atacante vindo de trás. Tem tudo para ser um grande jogador", disse o agora ex-treinador do Santos. Ângelo foi o segundo jogador mais jovem a estrear com a camisa do Santos em uma partida profissional, perdendo apenas para Coutinho, que era ainda mais novo quando fez sua primeira atuação pelo Peixe. Outro que vinha aguardando uma chance para mostrar serviço é o lateral direito Fernando Piled. O jogador de apenas 21 anos deve ir a campo como titular contra o Bahia. A diretoria, juntamente com a comissão técnica do Santos, resolveu liberar Pará, titular da posição, até março, e Maddson, substituto imediato, se lesionou e deve ficar algum tempo fora. Com isso, Piled foi o único lateral direita de origem que restou a Marcelo Fernandes para essa partida contra o Bahia. Ao contrário de Ângelo, Piled já fez partidas como titular anteriormente. O jogador iniciou jogando contra o Vasco no dia 20 de dezembro no São Januário. O jogador se sente pronto para iniciar jogando. Ele recebeu diversos conselhos e noções táticas de Cuca desde que subiu ao profissional. Agora ele terá a chance de mostrar o que aprendeu nas partidas contra o Bahia pelo Brasileirão e contra o Santo André e a Ferroviária pelo Paulistão, já que ele deve ser titular nessas duas partidas também antes do retorno de Pará. E não bastando Caio Jorge, Marcos Leonardo e Bruno Marques, o Santos ainda tem mais um jovem centroavante chegando por aí. Juan Seco, de apenas 19 anos, vem se destacando nas categorias de base sub-23. O jogador, que veio do Flamengo de Guarulhos, é titular do Santos B e aguarda o fim do transfer ban no Santos para poder assinar um contrato como profissional no clube. O jovem destaque da base também tem passagens por Sport e Figueirense. As principais características do jogador são a movimentação e facilidade para atuar fora da área, buscando o jogo. Ele é destro e tem 1,89 m de altura. O jogador pode ser mais um destaque do Santos no ataque nos próximos anos. Além dele, vários outros jogadores das categorias de base também aguardam o fim do transfer ban da FIFA para poder assinar um acordo como profissional com o Santos. A ideia da diretoria do Santos é se resolver com o Achipato o quanto antes, para poder se ver livre o mais rápido possível desse bloqueio de contratações da FIFA. Para ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos, já se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like.